Muito bom dia, queridos irmãos da PIB Piraquara. Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica deste domingo. Eu sou Marlon Reguelin e estou aqui mais uma vez para trazer curiosidades bíblicas, assuntos bíblicos, não é? Para que você, nosso membro, possa estar estudando durante a semana, ou talvez você esteja escutando agora no domingo pela manhã, talvez você esteja escutando à tarde, ou durante a semana, indo para o seu trabalho, né? A gente tem recebido algumas mensagens de irmãos que estão apreciando essa aula, esse conteúdo de diversas maneiras, indo para a academia, indo para a faculdade ou no seu momento de lazer, e nós louvamos a Deus por isso. Eu estou aqui mais uma vez com o pastor Carlos. Bom dia, pastor Carlos. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e assistindo também, que Deus possa estar nos abençoando e fortalecendo a cada momento nosso. Amém. Queridos, hoje vai ser uma aula um pouquinho diferente. Hoje é um projeto que eu já tinha e calhou da gente fazer o primeiro episódio hoje. Então a gente está chamando de Escola Bíblica Drops, né? Ou EB Drops, como você está lendo aí na descrição do vídeo, que são conteúdos mais curtos, alguma curiosidade, algum tema correlato àquilo que temos estudado, né, rotineiramente nos domingos em geral. E hoje eu quero trazer para vocês um assunto muito interessante, muito curioso. Quando eu me deparei com esse assunto a primeira vez, eu achei muito legal a maneira como é disposta ao longo do livro de Gênesis, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje a respeito disso. Então eu já peço que você esteja com a sua Bíblia em mãos, certamente você está, né? Mas caso não esteja, já fica com ela aí na sua mão para a gente irmos fazendo a leitura dinâmica juntos. Porque hoje nós vamos falar sobre toledotes. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre esse tema, talvez você não conheça esse termo, mas toledotes é um termo que você encontra ao longo do livro de Gênesis, não é? Gênesis é um livro de muitas histórias. Você que tem acompanhado a escola bíblica com a gente, você está percebendo isso, né? Então, desde o começo, você tem a história da criação do mundo, logo depois você tem a história de Adão e Eva, depois de Noé, como o pastor Carlos falou, antes de Noé tem Caim e Abel, não é? E aí, agora nós já estamos entrando aqui nos patriarcas, estamos falando sobre Abrão, não é? Depois de Abraão vai ter os seus descendentes, Isaac, Jacó, Esaú, José, as tribos. Então Gênesis é um livro que fala basicamente sobre histórias, não é? Mas há uma unidade entre essas histórias narradas em Gênesis. A gente consegue encontrar na narrativa de Gênesis uma espécie de fio condutor. Olha, aparentemente sim, há uma unidade que complementa esse livro, não é? Essa narrativa. E essas toledotes que hoje nós estamos aqui estudando, elas são essenciais para que a gente consiga compreender melhor essa unidade do livro de Gênesis, tá? Então, o que são toledotes? Toledotes, elas são, a gente poderia traduzir como gerações, ou genealogia, talvez. Eu até estou aqui com a minha Bíblia na primeira, que nós vamos ler. Aqui ele está dizendo que é a Gênese. Então, a Toledote aqui está traduzido como Gênese, não é? Mas, basicamente, é a geração, a genealogia de alguém, como o autor vai colocar em alguns momentos aí. Elas são, eu não contei, pastor Carlos, não sei se você chegou a contar, mas eu acho que são umas 10, 12 Toledotes ao longo de todo o livro, isso? 12, isso. E então, você está com a sua Bíblia em mãos aí? Você já abriu em Gênesis? Já está com ela preparadinha aí? Se não está, pausa esse episódio e se posiciona aí, que nós vamos analisar muito brevemente uma por uma delas para entender como Moisés, como autor de Gênesis, faz essa transição ao longo da sua narrativa. Então, Gênesis, você bem sabe, começa no capítulo 1 ali, com a criação de todas as coisas. Isso, pastor Carlos? Isso. Gênesis 1 começa com a questão da criação. Tudo sendo criado por Deus. Deus cria tudo, né? Aí, 7 dias, são literais, se não são literais, é outra história. Mas ele cria todas as coisas. O Senhor, Criador dos céus e da terra, traz tudo a criação. Então essa seria a primeira Toledote, a geração de todas as coisas. Ela não está, essa Toledote em específico, ela não está descrita
formalmente, mas ela está implícita. Na medida em que Deus gerou todas as coisas, essa é a primeira geração. Aí nós entramos efetivamente na primeira Toledote escrita, na primeira Toledote designada. Onde que nós vamos encontrar ela, pastor Carlos? Se vocês abrirem a Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 4, você vai ver que está escrito assim: essas são as gerações dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Como que está o início do versículo aí, pastor? Estas são as gerações dos céus e da terra. Aqui na minha Bíblia diz, esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Ou seja, ou gerações ou gênese, essa é a primeira Toledote. Ou seja, o que isso significa? Aqui Moisés está colocando uma marcação. Então ele começou em Gênesis 1, e ele vem, Gênesis 1:1, não é? E ele vem até Gênesis 2:3. A partir de Gênesis 2:4, ele vai introduzir uma nova narrativa. Ele vai introduzir uma história que dá sequência a essa primeira história. E qual é essa história? A história de Adão. Não é? Aqui ele vai começar a contar agora a criação dos homens, não é? A criação de Adão e Eva, da humanidade como um todo. Essa Toledote marca o início e ela vai se concluir aonde? Em Gênesis 5:1, é isso, pastor? Isso. Gênesis 5:1 começa com a genealogia de Sete, ou com a genealogia com as gerações de Adão. Então, Gênesis 5:1 diz assim: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Então aqui nós temos, este é o livro da genealogia, da Toledote de Adão. Então mais uma marcação. A gente sabe que o primeiro foi de Gênesis 1:1 a Gênesis 2:4, aí a Gênesis 2:3, perdão, aí de Gênesis 2:4 a Gênesis 5:1, nós temos um novo, como posso dizer, um novo capítulo, uma nova narrativa que vai se estabelecendo conforme a antiga. Então agora nós tivemos a Toledote de Adão. Qual a próxima Toledote nós vamos encontrar, pastor? Daí nós encontramos a de Noé. Aonde exatamente? Gênesis 6, versículo 9, que diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus e Noé gerou 3 filhos. Aí ele começa a falar dos filhos, né? Então essa é a Toledote de Noé. Repetindo aqui para você, Gênesis 6:9. Então, de 5:1 a 6:8, você tem a Toledote que abrange Adão. A partir de 6:9, você tem a Toledote, ou seja, a geração, aqui na minha Bíblia diz a história de Noé. Muito bem, então Gênesis 6:9, Noé. Agora nós seguimos para Gênesis 10:1. Por favor, pastor. Estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Então essas são as gerações, aqui na minha Bíblia também, dessa vez diz gerações. Então essas são as Toledotes dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Então, Gênesis 10:1, me perdi aqui. Gênesis 10:1, você encontra as Toledotes dos descendentes de Noé, dos seus filhos. Agora nós partimos para Gênesis 11:10. Isso, pastor? Gênesis 11:10. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxad, 2 anos depois do dilúvio. Isso, muito bem. Então aqui, agora nós temos a Toledote, ou seja, a história da geração de Sem. Muito bem. Mas ainda seguindo aqui no ramo de Noé. A próxima Toledote que nós vamos encontrar é Gênesis 11 também, eu acho, né? Gênesis 11:27, que é a geração de Tera, que, para quem não sabe, Tera é o pai de Abrão. Então aqui a gente já começa a entrar nas histórias dos patriarcas, né? Que é mais ou menos o que a gente tem estudado aqui nos episódios
de todas as semanas da escola bíblica dominical. Então, quando você chega em Gênesis 11:27, você encontra a Toledote falando acerca de Terá, ou de Tera, não é? Que é o pai de Abrão, Aí você vai ver que aqui a história ela aumenta, que a próxima Toledote que você vai encontrar é só lá no capítulo 25, porque você pode se perguntar aí, por que há esse espaçamento tão grande? Por causa justamente da história de Abrão. Não é uma história muito rica, Moisés precisou contar em vários detalhes, é um texto extenso, há muitos detalhes a serem apreciados sobre a vida desse homem, né? Então é uma Toledote que marca ali um ponto no capítulo 11 e só vai retornar agora, passar para a próxima narrativa, só no capítulo 25. Aí no capítulo 25, versículo 12, você encontra a próxima Toledote, que ela fala sobre o que, pastor Carlos? Sobre a geração dos filhos de Ismael, que para quem não sabe, é o filho de Abraão e da sua serva, da serva de Sara, Agar. Então Ismael, encontrado ali em Gênesis 25:12, filho de Abraão com Agar, a egípcia, não é? A serva que se deitou com Ismael, com Abraão e gerou Ismael. Obrigado, pastor. Eu me confundi aqui, eu estou tentando ler aqui o capítulo, eu queria achar uma curiosidade, mas não está me ocorrendo agora. E seguindo então a próxima que nós vamos encontrar, ainda no capítulo 25, não é, pastor? Isso. 25, versículo 19. Estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Opa, esse nome já é mais conhecido. Esse nome já é bem mais conhecido. Ismael é conhecido porque ele é o patriarca dos... Sim, ele não é patriarca porque o patriarca também é Abraão, né? Os muçulmanos, eles reconhecem Abraão como patriarca, mas de fato, eu não sei, nunca estudei muito bem esse tema, muito profundamente, não é? Não sei qual é o apoio historiográfico que há para isso, mas sim, muita gente, inclusive até onde eu li, os próprios muçulmanos, entendem que os muçulmanos, os árabes, eles descendem de Ismael. É isso que eu estava tentando procurar agora há pouco aqui no capítulo, mas eu não achei. Mas tem um versículo que dá a entender isso, que Ismael os árabes, no caso, e os muçulmanos por consequência, descendem desse homem, do outro filho de Abrão, não é? Então, 25:19, a gente tem uma Toledote marcando a história de Isaac. Então, você sabe que a partir daqui vai ter o capítulo da Bíblia, enfim, né, uma parte do texto falando sobre Isaac. Isaac muito conhecido, né? Tenho certeza que os irmãos estão familiarizados com esse nome. Qual a próxima, pastor, que a gente encontra? A próxima daí já é sobre os filhos de Isaac, Esaú e Jacó. Qual o texto? Então começa tudo com Esaú, em Gênesis 36, versículo 1, que diz o seguinte: e estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Ele continua, né? Ali no versículo 9, se você ler, mais uma vez ele vai repetir: esta é a descendência, ou seja, esta é a Toledote de Esaú, pai dos Edomitas, no monte Seir, não é? Então, mais uma Toledote, marcando aqui, mais duas, na verdade, né? Tanto em 36:1 quanto em 36:9, marcando sobre esse personagem, Esaú, filho de Jacó, descendente de Abraão, ali, não é? E a última Toledote que nós vamos encontrar, pastor? É em Gênesis 37:12. Você está conseguindo acompanhar aí, meu irmão? Espero que... Eu não sei se a gente está indo muito rápido. Você pode parar esse áudio e voltar se você precisar. Mas agora nós estamos seguindo para a última Toledote, que é Gênesis 37, versículo 2. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava muito com seu filho, com os filhos de Bila, e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia mais notícias deles aos seus pais. Tudo bem, mas nós vamos focar na primeira frase. Estas são as gerações
de Jacó. Por quê? Qual a importância disso? Aqui o autor vai introduzir as tribos de fato. Não é? Ele já está falando de José, que vai ser muito especial nessa narrativa toda, mas é importante dizer que ele é filho de Jacó. Isso. Não é? Que ele é filho de Jacó, que mais tarde passaria a se chamar Israel, não é? E dele descendem as 12 tribos de Israel. Não é? A gente vai falar disso mais profundamente ao longo dos próximos episódios, né? Nós estamos agora falando dos patriarcas, falando de Abrão especificamente, mas falaremos disso, das tribos, nos próximos episódios, e talvez não, certamente isso vai fazer mais sentido para você, você vai conseguir entender melhor como se desenrola esse texto, enfim, como isso faz sentido para nós, algumas aplicações para nós cristãos, né, dado que Jesus Cristo, o Messias, já veio, já concluiu a sua obra. Essa foi a nossa escola bíblica de hoje, meus irmãos, muito rápida, hoje mais rápida, uma escola bíblica curta, com algumas curiosidades para você. Se ficou confuso, retorne esse episódio, ele foi curtinho, então você pode ouvir mais de uma vez aí, sem ter prejuízo de tempo. Não é? Retorne esse episódio, vai acompanhando na Bíblia, eu gosto muito de fazer assim, talvez você também, vai marcando aí com marca-texto ou com uma caneta, não é? Aí você consegue ter esse olhar mais abrangente de como a narrativa vai se construindo. Mas se você me perguntasse, né, então Gênesis conta uma história concisa, eu diria que sim. Gênesis conta uma história, e qual é o objetivo dessa história? É demonstrar um Deus criador de todas as coisas, o Deus que criou o mundo e que o fez originalmente bom. Quando a gente lê Gênesis, a gente vê que Deus fez a criação boa, o seu propósito era bom. A humanidade é que corrompeu a boa criação de Deus. E essas toledotes, essas gerações, você vai vendo, elas vão marcando essa escalada do pecado, não é? Você vai vendo ali que começa com Adão, ele peca, e de repente Caim, e isso vai aumentando, chega em Noé, tem um ápice, e Deus, né, manda o dilúvio para cortar um pouco, né, o grau do pecado ali. Aí meio que começa de novo, parece que dá um backup, reinicia, não é? Mas isso continua numa escalada muito grande, até a Torre de Babel. Aí Deus mais uma vez toma uma atitude, e a coisa parece que diminui de novo, mas não resolveu. Aí Deus levanta Abrão, e de Abrão Deus levanta Isaac, Jacó, as 12 tribos, José, que vai culminar lá no Egito, que vai culminar em Moisés, e aí são episódios para os próximos capítulos que a gente vai entrar em Êxodo e a história vai longe. Mas eu quero que você tenha essa percepção, meu irmão, de como Deus vai amarrando os pontos e como a narrativa bíblica mostra isso, mostra essa providência de Deus. Deus não é pego de surpresa. Deus em nenhum momento ele se vê surpreso. De maneira nenhuma. Deus entende as coisas, Deus conhece as coisas. E em vez da humanidade surpreender Deus, Deus é que surpreende a humanidade. Quando manda um dilúvio, quando confunde, quando troca as línguas, os idiomas da Torre de Babel, quando ele manda os patriarcas, não é? Então a providência de Deus é maravilhosa e cabe a nós, como seus servos, louvar o nome do Senhor hoje, domingo, o dia que o Senhor preparou para nós. Que Deus abençoe você, espero que essa aula tenha edificado você. Mais uma vez digo, se ficou difícil de entender, volta um pouquinho, ouve de novo, indica para os seus amigos, divulga aí no teu WhatsApp, compartilha esse link no seu Facebook, dá um joinha aqui no vídeo no YouTube, deixe seu comentário, manda sua pergunta para mim, para o pastor Carlos, para os outros irmãos. A gente tem prazer em responder as suas perguntas e mais uma vez eu espero que em nome de Cristo você tenha sido edificado, que você tenha sido abençoado. Obrigado por sua audiência, obrigado por estar conosco, tenha um bom dia e que o Senhor Jesus abençoe você. Amém, bom dia, que Deus abençoe a cada um de vocês que estão nos ouvindo. Amém e até o próximo domingo.